Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia. Mais uma vez, sejam bem-vindos aqui comigo para o estudo do livro Renovando Atitudes. Hoje nós vamos para o capítulo 7, que se chama Eu Não Merecia. Quem é que merece? Quem é que merece? Quem é que é o culpado dessa história? Se eu não merecia? Quem é o culpado? Quem é a vítima? Será que a culpa é dos outros? Será que a culpa é do governo? Será que a culpa é do mundo? A culpa é dos meus pais? A culpa é do vizinho? De quem será a culpa? Hamed vem nos falar um pouco sobre essa temática na tarde de hoje. Vamos fazer a nossa oração? Quem quiser pode me acompanhar, fechando os olhos, agradecendo a Deus Pai primeiramente, a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, a espiritualidade de luz, que sustenta o nosso trabalho, que possamos, dentro do possível, aprender um pouco mais com a proposta de estudo de Hamed na noite de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Então vamos lá. Para início de conversa, quando se fala em culpados, em vítimas, automaticamente a gente tem que falar sobre responsabilidade. E como é que eu vou falar sobre culpados, vítimas e responsabilidade? O processo de vitimização, muitas das vezes, acontece de uma forma automatizada no nosso ser, no nosso eu. Muitas das vezes a gente não percebe, ou muitas pessoas, ou nós mesmos, preferimos aceitar o papel de vítimas do que assumir responsabilidades perante as coisas que acontecem na nossa vida. O que isso quer dizer? Quer dizer que é bem mais fácil, é bem mais agradável ser vítimas do que acontece ao nosso redor, à nossa volta, aos estímulos que a vida nos oferece. Aos estímulos, Nelson, mas como assim os estímulos? As coisas que acontecem na nossa vida o tempo inteiro, nossa vida está numa dinâmica acontecendo no nosso dia a dia, na nossa vida. E esses são os estímulos. E a partir do momento que a gente assume esse papel de vítima, se coloca como vítima na sociedade, nesse papel de coitados, o que isso nos leva? Nos leva exatamente nada. Nos leva, eu vou dizer o que nos leva a uma paralisação, a um engessamento. Por quê? Porque eu sou vítima, eu não tenho culpa, então eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? E a partir do momento contraposto disso, é assumir o quê? Assumir uma responsabilidade. E para falar de responsabilidade, tem duas maneiras de enxergar a responsabilidade. A responsabilidade de cumprir o dever, a lei, ou que manda, as responsabilidades nossas na nossa vida, do dia a dia. E há outro tipo de responsabilidade que vai muito além, muito mais profundo, e é um pouco disso que Hamed vem falar hoje, que é a responsabilidade na questão de amadurecimento pessoal, amadurecimento psicológico, amadurecimento enquanto espírito, enquanto ser, assumindo as responsabilidades. Como assim? Primeiro vamos pela palavra. Responsabilidade, desmembrando ela, é responder com habilidade. Responder o quê? Exatamente esses estímulos que a vida nos oferece. Então, frente aos estímulos que a vida nos oferece o tempo todo, e vai continuar nos oferecendo esses estímulos, é como nós vamos reagir, como nós vamos responder. Então, é responder da melhor maneira. É assumindo as responsabilidades, porque todos nós temos sim histórias, períodos, dores, sofrimentos, histórias tristes que acontecem na nossa vida, mas há uma opção. A opção é ou se paralisa assumindo o papel de vítima e de coitado, ou assume a responsabilidade de forma proativa, de forma que sim, aconteceu, mas como é que eu posso continuar a minha vida convivendo com tal fato ou não? Aí é muito subjetivo, é muito de cada qual, cada situação em específico, mas generalizando amplamente falando, é assumir a responsabilidade de que sim, eu sou capaz, sim, a vida continua, sim, posso ser eventualmente uma vítima do destino, uma vítima da sociedade, uma vítima dos meus pais, uma vítima do vizinho, o que é que seja, porém, eu não vou assumir o papel de vítima.
que é exatamente um pouco o que Hamed vem falar nessa noite, tarde de hoje. Então vamos lá? Vamos começar com a nossa leitura. Mais uma vez, eu sempre acho que vai ser rápido. E sempre demora lá uns 40, 30 minutos. Mas hoje também não tem muita coisa aqui. Mas vamos começar. Já na primeira página, Hamed nos diz: a tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, é tão antiga quanto o gênero humano. E muitos de nós crescemos aprendendo a raciocinar assim, censurando tudo e todos, nunca examinando o nosso próprio comportamento, que na verdade decide a vida em nós e fora de nós. Então o que ele vem falar exatamente aqui sobre, que me chamou a atenção, sobre crescer aprendendo a raciocinar assim, nessa postura de que eu não merecia, eu sou vítima do destino, eu sou vítima do mundo, da sociedade, como ele fala. Ser vítima, como eu disse, é bem mais fácil, é bem mais cômodo, porque daí a gente não assume a tal responsabilidade. Eu sou o tal coitado, mas é um azar, eu sou um azarado, e a gente fica nessa posição de inércia, porque o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. O que eu posso fazer? A vida quis assim, não é? Aquela história do sorte ou azar. Eu sou um azarado. O que eu vou fazer? Não tem muito que eu posso fazer. É muito mais fácil do que a proposta que Hamed faz, que é o grande desafio, é a gente olhar para si, para o nosso comportamento frente à vida, frente a esses estímulos que a vida nos oferece. Como a gente responde? A gente responde com ou sem habilidade? Temos habilidade de responder esses estímulos ou não? Esse processo de comportamental que todos nós temos é de total controle nosso. Independente de qualquer tipo de sentimento, de qualquer tipo de ferida, de sermos vítimas ou não. Porque o comportamento está na nossa mão. A gente pode reagir de uma forma A ou de uma forma B. Então, tendo total controle, com sentimento e total atitude de que o nosso comportamento é da maneira que a gente quer, o nosso comportamento vai ser como eu quero, independente do estímulo exterior, deixando para trás esse processo de vitimização, que muitas das vezes, como o Hamed diz nesse trecho, é quase como um automatismo, porque a gente cresce aprendendo que a culpa é do governo, que a culpa é do vizinho, que a culpa é da vida, que a culpa é porque os meus pais fizeram isso, porque a culpa é de todos e de tudo, mais uma vez nos engessando, nos paralisando e tomando conta da nossa vida, da nossa atitude, do nosso comportamento. Porque não é, vou dar um exemplo aqui, não é porque um cachorro na rua vai me morder que eu vou correr atrás dele para morder ele também. O meu comportamento não está vinculado ao estímulo exterior. Então não é porque eu fui atacado que eu vou atacar também, porque alguém me xingou que eu vou xingar. Então não é porque eu sofri um desgosto, um desprazer da vida, que a partir daí eu também vou virar um ser violento, vou agredir a todos, ou vou botar a culpa no outro, ou vou deprimir. A minha resposta, a minha vida, quem tem o controle sou eu. Eu acho que é um pouco disso que o Hamed quer colocar para a gente, para assumir a tal responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas escolhas na nossa vida. Vamos continuando? Vamos lá. Aprendemos a justificar com desculpas perfeitas os nossos desastres de comportamento, dizendo que fomos desamparados pelos deuses, que a conjunção dos astros não estava propícia, que a lua era minguante e que nascemos com uma má estrela. De quem é a culpa? A culpa é sempre dos outros. Quando ele fala que desastre de comportamento é quando... Eu já vi isso já acontecer na TV, tá? Foi no Brasil. É assim, prenderam o camarada porque ele tinha agredido a mulher, estava na delegacia. Não era a delegacia da mulher não, mas era uma delegacia dessa.
E aí foi lá um repórter, não sei se foi na Record, não lembro, aqueles programas mais policiais. E perguntaram, ele espancou a mulher, uma coisa horrível, né? E aí perguntaram pro rapaz lá que estava preso, perguntaram para ele, e aí, me diz uma coisa, você bateu nela, não sei o quê? Ele falou, mas ela me provocou. Ou seja, na interpretação desse nosso amigo, a culpa é dela, né? Foi ela que provocou ele. Porque ele não responde pelos atos dele. Porque foi ela que provocou. Então, eu não tenho culpa se eu bati em alguém. A culpa foi dela que me provocou? Será que é assim? Eu já respondo, com certeza não é assim. Mas é uma forma automatizada que muitas das vezes a gente acaba carregando nesse processo de colocar a culpa nos outros. Claro que eu peguei um exemplo aqui, atenção, um exemplo extremo de agressão a mulheres, um camarada que foi preso. Ok? Mas é um pouco assim que todos nós respondemos na nossa vida o tempo todo. Se a gente parar para observar, muitas das vezes a gente prefere assumir esse tal papel de vítima e nem percebe que está se fazendo, se vitimizando frente às questões que a vida nos oferece. Porque essa história de que nasceu com a má estrela é assim. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que bate em bastante pessoas. Tá? Se você não se reconhece, com certeza você vai lembrar alguém que pensa, você já escutou uma história parecida. É assim, sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Então, a história do meu copo cheio meio vazio, como é que é? É 50%, metade. Ele está metade cheio ou metade vazio? Depende da forma que a gente olha. Essa é a história do copo cheio e copo vazio. Ok. Só que tem gente que tem 99% do copo cheio e tem 1% vazio. Porém, se apega no 1% vazio. Sabe como é que é isso? Vamos à história. É assim, acorda, sai de casa, aí volta para casa, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, enfim, a vida normal. Aí volta para casa, aí no final do dia pergunta o marido, a esposa, o companheiro, pergunta assim, como é que foi seu dia? Foi péssimo, péssimo. Peguei um trânsito de 1 hora, você não acredita, meu dia todo foi arrasado. Por quê? Por causa de um trânsito. Um trânsito por causa de 1 hora dentro de 24 horas, que todas as outras 23 horas da sua vida foram ótimas, tudo correu em perfeição, mas porque 1 hora foi ruim, foi um trânsito inesperado, às vezes a gente coloca uma carga enorme e enxerga o problema, foca muito mais na dificuldade em vez de nas coisas boas. Como por exemplo, que assim, no trabalho, hoje a fulaninha olhou para mim de cara feia, acabou com o meu dia. Então, porque a fulaninha nos olhou de cara feia, quer dizer que aquilo representa o meu bem-estar, a minha felicidade, a minha plenitude, a minha alegria no meu dia, porque a fulana me olhou de cara feia. Um olhar durante o dia inteiro de cara feia vai determinar o meu dia, a minha felicidade. Porque se ela tivesse olhado de cara mais ou menos, esse meu dia ia ser mais ou menos. Se ela me olhasse de cara boa, sim, aí meu dia seria feliz. Então tenhamos cuidado com esse tipo de interpretação do tal nasci com uma estrela, do tal azar, desse processo comportamental de muitas vezes enxergar o erro, a dificuldade, a coisa triste, que sim acontece, não estamos negando, é verdade, faz parte, não vamos viver de utopia, ok? Mas vamos dar atenção ao que vale dar atenção. Muitos de nós não damos valor, por exemplo, ao ar que nós respiramos. Porém, coloca um travesseiro na sua cara e depois de 1 minuto você vai ver o valor que você vai dar ao ar. Você vai, ai, que coisa boa o ar. Mas a gente não valoriza o ar que respiramos. Por quê? Porque está lá. Mas se eu estou com um probleminha aqui ou um problema ali, é mais fácil, eu vou focar no negativo. Vamos seguindo? Vamos lá. Próximo. A vítima sente-se impotente e indefesa em face do destino cruel. Sem força nem capacidade de mudar, repetidas vezes afirma: eu não merecia isso. A vida é injusta comigo. Nunca lhe ocorrendo, porém, que o seu jeito de ser é que materializa pessoas e situações em sua volta.
defendem seus gestos e atitudes infelizes, dizendo: meus problemas são causados por meu lar. Os outros sempre se comportam dessa forma comigo. Desconhecem que as causas dos problemas somos nós e que, ao renascermos, atraímos esse lar para aprendermos a resolver nossos conflitos. E aí, ainda nessa leitura de que só acontece comigo essas coisas, o que acontece? Vou dar outros exemplos que me vieram à cabeça aqui. É assim, o camarada vai ao shopping, agora, essa altura de Natal. Aliás, esse vídeo vai entre o Natal e o Réveillon, pronto. Então o camarada vai ao shopping ali no dia 24 de dezembro para fazer as compras de Natal. Chega lá, tá aquela confusão, tá faltando um monte de gente, tá faltando produto, já tá aquela confusão. E aí, puxa, isso acontece comigo. Então janeiro, pronto, janeiro agora. Vou pegar um exemplo. Rio de Janeiro. Domingo de sol. Rio de Janeiro, 50 graus. Já não tá mais 40, faz muito tempo. 50 graus. Aí chega na praia, 1 da tarde. Não tem 20 centímetros de areia próximo ao mar. Próximo à água, que fala: ah, mas eu sou um coitado, se eu dou um azar na vida, só acontece comigo isso. Você não acredita, cheguei na praia, tive que ficar lá atrás, não tinha nem lugar de sentar, areia quente. Então, só lembrei desses exemplos porque é muito nessa história de que isso acontece comigo, né? Só acontece comigo. Hamed chama a atenção que a causa dos problemas não são os outros, somos nós. Como nós atraímos, como Hamed nos diz aqui, ao nosso redor, materializamos situações à nossa volta. Porque a partir do momento que nós vemos problema em tudo na vida, sim, a nossa vida é feita de problemas. Nunca vai ser diferente. Porque se eu acredito, se eu vivo numa sistemática que minha vida é um problema, que a vida é difícil, que a vida é complicada, que tudo é um problema, sim, a minha vida vai ser eternamente um problema. E nada vai acontecer que não vai ser um problema. Porque a partir do momento que você enxerga isso, se você enxergar sempre o problema, a dificuldade, você não vai conseguir ver a vida de uma forma diferente. Vou dar um exemplo aqui. Imaginemos que essa pessoa que eu estou dizendo que só vê problema, tá? Que essa pessoa ganha no Euro Milhões ou na Mega Sena no Brasil, Euro Milhões na Europa. E aí ganhou lá 90 milhões de euros ou de reais. Isso é melhor de euros do que reais, né? E aí, o que acontece? Poxa, fulano, você ganhou na Mega Sena, ganhou no milhão, pô, parabéns, que coisa boa. Essa pessoa vai virar para você e vai falar o quê? Mas 90 milhões? Vou ter que pagar quase 22 milhões para o governo? Um absurdo, que um imposto, só me roubam, que é um absurdo. Ou seja, ao invés de você comemorar talvez os 70, os 60 ou qualquer coisa, comemorar que você ganhou no Euro Milhões ou na Mega Sena, você está mais preocupado com o problema, que é o quê? Com a parte chata, com a parte ruim, que é pagar o imposto. E realmente, pagar o imposto não é muito legal, né? Mas temos que pagar, faz parte das tais responsabilidades dentro de uma sociedade. Porém, você vai focar em quê? Vai focar no lado positivo ou no lado negativo? Bem, o que mais que Hamed fala aqui? Meus problemas são causados no meu lar. Né? Os outros sempre fazem, ou seja, os outros que fazem comigo. Eu não tenho culpa nenhuma, os outros que estão fazendo comigo. Desconhecem que os problemas somos nós e que ao renascermos e atraímos para esse lar para aprendermos a resolver tais conflitos. Exatamente. Se eu tenho um probleminha com um camarada, hoje, tá? Vamos pensar hoje aí. Pensa alguém que você tem um problema. Pensou alguém que você tem um problema? Ok. Se você não resolver esse problema agora, mais à frente você vai ter que resolver. Quando eu falo mais à frente é daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a 1 mês, daqui a 10 anos, numa encarnação que vem. Ah, Nelson, você não quer? Ok, tudo bem, você não quer. Preste atenção no sentimento, principalmente, tá? Qual o sentimento que você está nutrindo por essa pessoa? É um sentimento negativo? Ou é um sentimento que você já conseguiu perdoar, como a gente falou no capítulo passado, já ultrapassou, já digeriu?
Porque muito provavelmente, eu não estou cravando, tá? Mas dependendo do grau de problema que você tenha com essa pessoa hoje, você vai ser colocado num círculo familiar, os dois, para aprenderem e resolverem o tal problema. E assim modificarem o tal sentimento, que hoje é um sentimento ruim, para um sentimento bom. Então, tenhamos atenção como é que isso vai acontecer. Porque assim, eu tenho uma tia lá que vive comigo, um exemplo, tá? Eu tenho uma tia lá que vive comigo que eu não aguento ela. Não posso ouvir a voz dela. Provavelmente essa tia que você não consegue ouvir a voz e não aguenta ela, provavelmente ela está no círculo familiar, no seu círculo familiar, exatamente para resolver a tal questão, a tal confusão que foi criada no passado. Nosso círculo familiar normalmente é constituído de pessoas que nós nos damos muito bem e pessoas que nós nos damos muito mal. Pode perceber na sua família, na família do seu amigo, naquela história da outra, do fulano que você já ouviu falar, que acontecem muitos conflitos na família e são conflitos às vezes gratuitos. Realmente sabe aquela história que o santo não bate, que não vai com a cara? Não vou dizer que é tudo questão de reencarnação, tá? De vida passada. Também não vamos entrar nessa de classificar tudo, botar ali o label, o stamp, a etiqueta, dizendo é vida passada, é vida passada. Nem tudo é assim, mas muito dos casos é assim que acontece. E é isso que o Hamed tá nos orientando aqui. Porque essa história de que muitas vezes a gente... essa leitura que o Hamed está colocando é que muitas das vezes a gente pede, por exemplo, eu quero pedir paciência. Vou pedir paciência a Deus. Tá? Deus não vai te enviar como se fosse numa varinha de condão na cabeça, assim, plim, a virtude de paciência. Ele não vai te enviar a paciência. Como se fosse um pix, né? Mandou um pix, mandou um WhatsApp, mandou uma mensagem assim, paciência, já está, acreditou, bateu na conta, entrou o arquivo, está resolvido. O que ele vai te enviar é exatamente essa tia que eu falei ainda há pouco, essa tia problemática que te enche a paciência, que é exatamente para trabalhar o quê? Para trabalhar a tal paciência que você pediu, que te tira do sério, que somente você testando a sua capacidade de ser paciente, que você vai adquirir a tal virtude. É te testando, é colocando na prática. Então, pedir paciência, pode ter certeza que vai bater o fulaninho, a tia chata, alguém, para perturbar o seu juízo, as suas ideias, para você aprender. Essa é a dinâmica. Vamos lá? Vamos continuando. Olha, falando muito, sempre bloqueia a tela. Vamos voltar aqui. Muito bem. Hamed nos diz: ninguém pode fazer-nos agir ou sentir de determinada maneira sem a nossa permissão. Outras pessoas ou situações poderão estimular-nos a ter certas reações, mas somente nós mesmos determinaremos quais serão e como serão essas reações. As formas pelas quais reagimos foram moldadas pelas experiências em vidas passadas e sedimentadas pela força de nossas crenças interiores, mensagens gravadas na nossa alma. Então vamos lá. O que ele está falando aqui? Ele está falando aqui sobre estímulos. Estímulos-reação. Como nós reagimos aos tais estímulos que nos são apresentados na nossa vida o tempo todo, a todo instante. Como nós estamos respondendo a esses tais estímulos? Por que respondemos aos estímulos de maneiras diferentes, de maneiras diversas? Vou dar um exemplo aqui. Acontece um acidente. Um exemplo bem drástico. Eu gosto desses exemplos bem drásticos para ilustrar mais ou menos assim. Quando acontece um acidente, por que às vezes um corre para ajudar, outro corre para casa, outro senta no chão e começa a chorar? Nós reagimos de acordo exatamente com aquilo que já adquirimos em experiência,
seja nessa vida ou seja em vidas passadas. Porque independentemente do ontem e da outra vida, é hoje que nós estamos adquirindo e vivendo tais experiências. Eu gosto muito de destacar, porque quando a gente fala de vida passada, de reencarnação, também é fácil a gente falar assim, não, mas é porque é culpa da vida passada, foi lá na outra encarnação, me isentando de responsabilidade, lavando as minhas mãos. Quase que tipo assim, mas eu não tenho culpa, né? Também na vida passada, porque eu fui assim e está acontecendo agora, então eu estou sendo vítima agora porque alguma coisa que aconteceu na vida passada, né? E a proposta é exatamente nos chamar a atenção para tal responsabilidade, para tal atitude proativa de como reagir da melhor forma possível. Porque independente de encarnação passada ou não, o estímulo que está vindo hoje é para vivermos hoje, para adquirirmos a tal experiência, a vivência hoje. Não interessa o que eu fui na vida passada, o que eu deixou de ser. Isso é bom para a gente saber uma dinâmica, um processo evolutivo enquanto espíritos que estamos encarnando, numa personalidade diferente, etc. e tal, todo esse condicionamento que nos cerca. Porém, os estímulos estão vindo exatamente porque hoje nós precisamos do tal estímulo. Então isso que está acontecendo na nossa vida, na sua vida, está acontecendo porque é para acontecer. Porque é para um aprendizado, para você, para mim, para nós respondermos da melhor maneira possível. Então pouco interessa, ok? É interessante saber? É interessante saber. Nos dá um balizamento, um guia, uma estrutura muitas das vezes? Sim. Mas tão pouco importa no sentido do que a vivência da vida é hoje. Não é no passado e não é no futuro. Então vamos focar no hoje e vamos tentar responder com a maior habilidade possível esses estímulos, reagir da melhor forma possível ao que a vida nos apresenta. Porque não adianta se esconder, entrar debaixo do cobertor, fingir que não... Olha, vida, como é que é? Para o ônibus que eu quero descer. Porque a vida vai continuar nos fornecendo estímulos constantemente para o nosso aprendizado. A espiritualidade trabalha, tudo conspira, sabe aquela história da conspiração? Tudo conspira para uma coisa, para a nossa evolução, para o nosso crescimento enquanto ser, enquanto indivíduos. Então é assim que é, tá? Pelo menos é assim que eu acredito. Se você não acreditar também, não tem problema, tá? Estou compartilhando o que eu acredito, com as leituras, etc., o que faz mais sentido num propósito de vida. Mas eu não estou aqui querendo impor nada a ninguém, ok? Quando eu faço como é que se diz? Eu faço grandes palavras fortes como essa, leituras de vidas fortes, sempre muito baseado no aprendizado como esse de Hamed, por exemplo, ok? Então, assim, há toda uma lógica, há todo um começo, meio e fim. Não é que nem eu brinquei aqui com a teoria da conspiração, ok? Então, se existe uma tal conspiração, uma conspiração para o bem, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Vamos lá, vamos continuar aqui. Já estamos na parte final, já está acabando. Hoje eu falei que ia ser rápido e eu acho que vai ser rápido mesmo. Portanto, Hamed nos diz, portanto, precisamos assumir o comando de nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Admitir a real responsabilidade por nossos atos e atitudes é aceitar a nossa realidade de vida, as metas que alteram a sina de nossa existência. Aí Hamed pegou pesado, né, quando ele falou aqui, infantil, mimadas e frágeis que só reclamam. Vamos assumir, isso é para todos nós, vamos assumir o controle da nossa vida. Vamos assumir a responsabilidade, deixando esse papel de vítima, deixando o papel de vítima para tudo, para qualquer coisa. Vamos assumir a responsabilidade, o controle das nossas decisões, dos nossos atos, que independente do estímulo que a vida nos ofereça, ele vem porque é para vir, porque é para melhor, porque é para o nosso bem, para a nossa evolução. Nós não somos coitados, não somos azarados, não somos vítimas do destino.
a coisa acontece para o melhor. Por mais que muitas das vezes a gente não consiga enxergar, a gente não consegue vislumbrar que isso que está acontecendo na nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso melhor, tenhamos fé, tenhamos confiança. Fé é crença e confiança. Vamos acreditar e tenhamos a confiança, unidos, a crença e a confiança, de que isso é para melhor, de que isso está acontecendo na nossa vida para o melhor. É a história da lei de causa e efeito. As escolhas, as ações da nossa vida hoje vão resultar, vão ter uma colheita, vão ter um resultado de acordo com aquilo que a gente optou. Então, muitas das vezes, fatos ruins que acontecem na nossa vida estão acontecendo porque é só a colheita. Não tem nada a ver com vítimas. Porque aquela história, se eu plantei pedra e hoje eu estou colhendo pedra, eu não sou vítima de estar colhendo pedra. Fui eu que plantei. Ninguém está me dando pedra de graça. Foi o meu plantio. Se eu plantei pedra, eu estou colhendo pedra. É simples assim, é assim que funciona. Essa lei de atração, positividade e negatividade, o que nós atraímos para nós o tempo inteiro, o nosso entorno na nossa vida? Qual o tipo de pessoa, o tipo de vibração, o tipo de espiritualidade que anda conosco, de acordo com o nosso pensamento? É o vigiar constante. É buscar sempre o melhor, o bem para a nossa vida, que automaticamente a gente vai colher o bem e o bom. Agora, se a gente estiver vibrando negativamente, se a gente não estiver com pensamentos muito legais, se a gente não estiver andando com das melhores companhias, automaticamente as coisas não vão andar tão bem assim. Essa ideia de que muitas das vezes a tal da injustiça de Deus, né, acontece muito assim, no aspecto financeiro principalmente, né? Aquela história assim, mas por que o fulano nasceu filho do sheik milionário e eu nasci com uma dificuldade financeira? Eu vou dizer por quê. Porque o fulano que nasceu como sheik, ele precisa, como sheik não, como filho do sheik, uma condição rica, estou falando aqui de aspecto material, dinheiro. Ele nasceu filho do sheik porque ele tinha que nascer. E se você nasceu com dificuldade, porque você tinha que nascer com dificuldade. E amanhã, sabe o que vai acontecer? Vai inverter papéis. Amanhã você vai nascer filho do sheik rico. E ele vai nascer com dificuldade financeira. Mas para quê, Nelson? Que sortudo é ele? Não, não é isso. Não tem sorte, não tem azar. Tem vivência, tem experiências, tem adquirir conhecimento. Porque nascer do filho do sheik, que eu estou inventando aqui, ou nascer numa condição de dificuldade financeira, vai te dar uma noção completamente diferente de vida. E um aprendizado completamente diferente. O que vale não é o dinheiro, o que vale é o aprendizado. E as estruturas diferenciadas vão dar perspectivas completamente diferentes desse tal aprendizado que todos nós, temos que experienciar os dois lados da moeda. Não adianta achar que conhecer só um lado é o suficiente. Tem um palestrante que fala isso, eu já não lembro quem foi agora, mas que ele fala uma coisa bem interessante, que é o seguinte. Na escola, às vezes a média para passar na prova é 6, é 7. E você tirou lá 6 ou 7 e você passou. Só que na vida não adianta tirar 6, 7, 8, nem 9. Tem que tirar 10. Tem que aprender tudo. Porque se enquanto a gente não aprender tudo, ainda vai faltar um pouquinho. E esse pouquinho vai ser preenchido de alguma forma. Como? Vivendo. Experienciando a tal vivência numa condição, seja ela qual for. Eu peguei o aspecto material aqui agora só para ilustrar, ok? Porque é o que nos toca muitas das vezes, a questão material. Mas a experiência vem de diversas formas, de diversas maneiras, não necessariamente somente no aspecto material. Okay? Quando ele falou aqui sobre família, só mais uma coisinha que eu queria ressaltar aqui antes de terminar. Muitas das vezes nós não nascemos no lar que gostaríamos, mas no lar que nós necessitamos. Então essa história da tia, que você tem problema e que você vem para um resgate muitas das vezes, isso é exatamente o que eu estou dizendo agora. Tem a ver com a tal da experiência, que não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com muitas das vezes resolver um problema que você tinha numa outra encarnação e agora voltaram juntos.
e o sentimento não foi embora, ok? Hoje, numa constituição diferente, antes era João e Manuel, e hoje vem como Maria e Angélica. Pronto. Eram 2 homens e vêm 2 mulheres, mas brigam igual, um sentimento ainda de repulsa, muitas vezes de ódio, de rancor. Às vezes é gratuito, às vezes não fez nada, mas você não vai com a cara, você não gosta da fulana. Esse contexto, essa constelação familiar nos proporciona exatamente a oportunidade de dar tal experiência, dar tal evolução. E Nelson, não consigo, não dá. Não dá, vai voltar de novo. Porque tem que tirar 10 na prova. Enquanto não cumprir os quesitos, vai voltar. E assim vai voltar. Até um dia que alguém vai ter que quebrar esse ciclo. E quem é que vai quebrar esse ciclo? Ou é você ou a pessoa. Então, se você tem essa consciência hoje, eu sugiro, vale a pena, eu sei que é difícil, mas eu sugiro que você tome a iniciativa e parta de você modificar o sentimento. Porque às vezes você não consegue nem falar mais com a pessoa, há brigas complicadíssimas que as pessoas nem se falam mais, em ordem judicial, ou não se bicam, não se dão mais um com a cara do outro. Mas qual o sentimento que você está nutrindo para essa pessoa? O que está lá no fundo do seu coração? É rancor? É vingança? É ódio? É alguma coisa negativa? Ou você, apesar das diferenças, consegue compreender, consegue perdoar, consegue amar? Quando eu falo amar, não é amar em termos de emocional, de sentimento, mas consegue amar na forma comportamental. Na forma comportamental. Porque a proposta não é amor de você amar a sua mãe, o seu pai, o seu filho, a sua filha, o seu cachorro, não interessa o seu gato, da mesma forma que você vai amar o inimigo, ok? Mas se você tiver um comportamento amoroso, um comportamento você pode ter igual, porque esse comportamento você tem o controle. Então você pode ter o mesmo comportamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu gato, com o seu cachorro, com o seu filho, como você pode ter com essa pessoa que você não se dá muito bem, que não bate muito, ok? Muito bem, então acho que a gente terminou. Eu só queria aproveitar, como a gente está nessa véspera de... vai ser véspera de Réveillon, isso. Não sei se muita gente vai assistir esse vídeo, que essa época de Natal tá todo mundo em festa, né? Mas eu queria primeiro desejar para vocês um feliz ano novo. E antes de mais, acho muito oportuno falar sobre responsabilidade, de assumir o controle da nossa vida num momento como esse, que muitas pessoas fazem uma reflexão no fim do ano, que é uma reflexão muito positiva, do que como é que foi meu ano? Como é que eu vivi? Foi legal? Não foi legal? O que eu fiz de bom? O que eu não fiz de bom? E os projetos para o ano que vem? Quais são os projetos? Podem ser projetos que podem parecer besteira, mas que não são, como eu vou emagrecer, eu vou entrar para academia, porque o verão está vindo aí, para quem está no Brasil, né? Que é a praia, né? Ou podem ser projetos mais numa estrutura de vida, como por exemplo, poxa, eu não vou mudar de emprego, poxa, eu vou fazer as pazes com fulano que eu briguei, lá da família, tal tia. Então, quando a gente faz esse tipo de reflexão, pegar o papelzinho e a caneta, né, e fazer quase que esse feedback, né, essa resposta, essa leitura, essa autoleitura do nosso ano, que nós possamos sim fazer isso da melhor maneira possível e colocar principalmente metas, objetivos concretos e palpáveis, atenção, ok? Mas colocar metas e objetivos para a nossa vida nesse ano que vem. Nesse 2022, que sim, para quem está aqui na Europa, está ainda complicado, esse momento agora em dezembro com a questão do coronavírus. Para quem está no Brasil, não está com essa impressão, pelo menos, tomara que nem tenha, mas o coronavírus ainda abala e ainda é um processo muito difícil para muita gente, tá? Que eu conheço também. Ok? Que impossibilita, incapacita muitos de nós em questões pessoais, em questões familiares, em questões financeiras, em várias questões, mas independente desse estímulo, ok? Como nós respondemos? Como nós vamos viver e sermos felizes da melhor maneira possível nesse 2022? Então, sim, vamos fazer as nossas metas, os nossos planos,
eu repito, palpáveis, por favor, tá? Não coloque lá, eu quero ir para a Lua em 2022, ou quero ganhar no Euromilhão, ganhar na Mega Sena, eu quero casar com a Angelina Jolie, eu quero... Atenção, calma, vamos devagar, vamos colocar coisas que a gente consegue realizar, ok? Para fazer essa questão retroativa, essa questão de se autoalimentar, automotivacional, alcançando as metas, alcançando os objetivos e se encaminhando para frente, continuando a evoluir. Já chega, vou parar de falar, já falei muito. Como sempre é para falar pouco, a gente acaba falando muito. Então é isso, feliz ano novo a todos. Eu vou fazer agora a minha oração, quem quiser me acompanhar, esteja comigo. Agradecendo a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Deus Pai, agradecendo a espiritualidade, que nos dá todo o amparo e o suporte nesse estudo, agradecendo a Hamed, muito obrigado por nos fornecer tamanho conhecimento e tamanha reflexão para o nosso bem e para a nossa vida. Muito obrigado, graças a Deus que assim seja. É isso, gente. Feliz ano novo. Tchau, tchau.